Olá, gurias, tudo bem com vocês? Bem-vindas novamente aqui ao meu canal, Beth Melo Fios de Malha. Eu sou a Beth. Hoje eu venho trazer aqui para vocês esta bolsa que está lindíssima. Ela é uma bolsa que eu já fiz lá no Instagram já faz um bom tempo. Foi um pedido especial aí de uma seguidora nossa que nos acompanha há muitos anos. Então, eu resolvi trazer esse passo a passo gratuito aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Ah, eu vou dar algumas dicas bem importantes, então, por mais que o vídeo fique meio longo, vocês não pulem ele para vocês pegarem todos os detalhes, tá bom? Esta bolsa eu fiz com um fio de malha, olha, que deu uma estrutura maravilhosa para ela, tá? Olha como ela fica internamente, ela fica muito legal. Esta aqui eu gastei 900 gramas em fio de malha, porque eu fiz ele com fio um pouco mais grosso. Mas a que eu vou trazer hoje para vocês é esta aqui. Então, esta aqui eu fiz utilizando 700 gramas de fio. Na verdade, 600 gramas já dá para vocês fazerem, tá? Mas eu digo 700 gramas porque tem os arremates, né, que a gente vai fazer. Então, a gente precisa que sobre um pouco de fio ali. Eu vou utilizar um fio de malha que é nosso mesmo, né, que a gente trabalha com fios de malha. Quem tiver interesse, entre em contato ou através do nosso WhatsApp ou através lá do nosso Instagram. Eu vou usar esse fio aqui clarinho, ele tem elastano e ele, ao mesmo tempo, ele é um algodãozinho mais sequinho, só que ele é bem macio para trabalhar e ele dá uma estrutura bem bacana na bolsa também, tá? Ele tem uma metragem um pouquinho maior que o outro, por ele ser um pouquinho mais fino, mas ele fica também muito gostoso e macio para trabalhar, não é cansativo, né? Aqui eu tenho o fio que eu utilizei na bolsa, que é este aqui. Ele tem um brilhozinho nele, não sei se vocês vão conseguir ver aí por causa da luz, mas esse aqui ele faz um rolotê e ele por dentro ele tem essa espécie aqui, ó, de tipo um pelinho. Só que quando o fio se fecha, ele não aparece e ele fica numa estrutura ótima. As meninas gostam muito de trabalhar e fazer mateiras com com esse fio aqui, porque ele dá uma estrutura ótima nos trabalhos. Então, eu tenho este cinza e a gente também tem o preto. Eu sou muito suspeita em falar, porque eu amo o preto, mas este fio aqui preto, ele tem esse brilho também, que fica assim, para fazer uma bolsa, para fazer uma clutch, fica maravilhoso. Ele dá, além dele dar estrutura, ainda ele dá uma delicadeza na peça que é maravilhosa. Que também ele tem aquele pelinho por dentro, ó, tá? Lembrando, os nossos fios são residuais, mas eles são selecionados, tá? Não tem sujeiras, não tem arrebarbas, não tem diferenças na espessura. Cada quilo que você compra, você recebe 2 novelinhos desses aqui de 500 gramas. E o detalhe é que ele vai sem sujeira, sem rebarbas, sem marcações, tá? A gente seleciona totalmente ele aqui, então ele vai, o fio vocês usam 98% dele. Olha eu aí fazendo propagandas. Bom, quem tiver interesse nos fios, encontra lá no nosso Instagram, tá? Ou pelo nosso WhatsApp. Bom, então, além disso, além dos fios, nós vamos precisar também, vamos precisar da agulha. Aqui eu tenho a 4,5, a 7 e uma agulha 6, tá? Eu vou utilizar essas agulhas aqui porque é o que eu utilizo no meu dia a dia para mim confeccionar as peças, porque às vezes tá mais apertadinho o ponto, ou eu quero que ele fique um pouquinho maior e eu troco a agulha, então não fico com uma agulha fixa. Esses fios todos eles são indicados para agulha de 6 a 7 milímetros, também pode ser utilizada com uma agulha menor se você quiser deixar teu ponto mais fechadinho. Vamos precisar também de alças. Eu vou fazer com uma alça trapézio, a bolsa de hoje, tá? Olha, é uma alça trapézio. A outra bolsa eu fiz com uma alça meia-lua, tá? Essas alças vocês também vão encontrar lá no nosso Insta, lá no Mercado Livre, também vocês encontram com nós lá, tá? Então, vamos precisar de alça, agulha, vamos precisar também de uma tesoura. E
Não esquecendo, precisamos também de agulha de tapeceiro para nós fazermos os acabamentos, que são muito essenciais e precisam ficar bem perfeitos para que essa bolsa fique com todo o charme que ela merece. Bom, chega de conversa, então vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui. Deixa eu organizar a minha bancada. Bom, vamos encapar então a nossa alça, tá? Vamos começar fazendo uma laçadinha aqui. Tá? Vamos vir aqui do lado, vamos apoiar a nossa agulha desta forma aqui. Vamos lá do outro lado, vamos puxar o nosso fio, deixando esse abertinho aqui, ó, do fio, quando ele fecha o rolotê, virado para nossa alça, tá? Vou lá atrás da minha agulha, vou girar um pouquinho o meu fio, ó, virando o abertinho pro meu lado novamente, vou descer com a abertura virada para a alça de novo, vou lá do outro lado e vou finalizar. Esse primeiro sempre é mais complicadinho, ó. Faço a mesma coisa, ó. Fica o ladinho aberto para os dois, para um lado da alça. Volto aqui, levo novamente, aí eu vou girar outra vez, olha, desço, vou lá do outro lado e vou finalizar. Parece complicado inicialmente, mas é até vocês pegarem a prática, tá, gurias? Depois que vocês pegarem o jeito, vocês vão ver como é rápido para fazer. E a alça de vocês vai ficar muito mais bonita. Ó. Vou fazendo isso, vou ajustando os meus pontos. Vou fazer isso até aqui o final e volto aqui pra gente dar continuidade. Voltei aqui, chegando no meu cantinho da minha alça. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir fazendo o mesmo que eu estava fazendo antes, aqui no cantinho. E vou puxando e apertando o meu ponto aqui. Não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum fazer isso aqui. É apenas vocês irem pegando o fio de vocês, os pontos de vocês, ó, e ajustando, que vai fazer a curvinha. Aqui embaixo vai acumular um pouquinho? Vai, mas não tem mistério nenhum, vocês podem fazer bem tranquilamente. Olha. Tá? E assim a gente vai fazer até o final da nossa alça, e eu volto aqui pra gente começar a fazer as laterais da nossa bolsa. Então, terminamos a nossa alça, finalizamos a nossa bordinha, e agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as marcações na nossa alça. O que que a gente vai fazer? A gente vai escolher um ponto que fique equivalentemente bem no cantinho da nossa alça. Então, a gente vai colocar o marcador e a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, tá? Chegando no cantinho, claro que se o fio de vocês aí, de repente, vocês forem contar e der um pouquinho menos aqui, não tem problema nenhum também, porque às vezes o fio de vocês e o ponto que vocês estão utilizando vai dar um pouco menos. O importante é que a quantidade de pontos que vocês marcarem aqui, nesta lateral, vocês têm que ter aqui na outra lateral, tá? Aqui, para mim, eu tô conseguindo marcar com 12 pontos. Aqui embaixo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou colocar um marcador no próximo. Tá? A mesma coisa. Se vocês deixarem 10 pontos aqui embaixo, tem que deixar 10 pontos na outra alça também. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Vou pegar meu marcador e vou colocar aqui.
eu tenho que marcar a mesma quantidade de pontos equivalente nas duas alças, tá? Muito importante. Outra dica, o fio de vocês, quando vocês fizerem um acabamento, escondam ele no decorrer da alça de vocês, tá? Se vocês quiserem, pode até costurar ou colocar um pinguinho de cola para ele não soltar. Então, feito as marcações, agora nós vamos começar a fazer as laterais da nossa bolsa. Como eu disse para vocês, prestem bem atenção nas dicas, que aí vocês conseguem fazer na casa de vocês sem problema nenhum e com o fio que vocês tiverem à disposição aí, tá? Ó, minhas marcações feitas, agora eu vou começar a fazer as laterais da minha bolsa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar sempre pelo cantinho aqui. A minha bolsa, minha alça vai ficar assim, né? Com o trapézio, a parte mais baixa aqui, que vai ficar aonde eu vou trabalhar com o meu fio. Ó, venho aqui, insiro a minha agulha, puxo o meu fio de malha e vou fazer o quê? Eu vou fazer 14 correntinhas. Fiz as minhas 14 correntinhas, agora eu vou lá na minha outra alça, vou retirar o meu marcador e vou vir aqui e vou inserir a minha agulha. Deixa eu conferir se eu coloquei no ponto certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, vou inserir a minha agulha, tá? Segurando com a minha corrente ali. Vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo e em seguida vou fazer um ponto baixo. Certo? Ó. Agora que eu fiz esses 14 pontos, eu vou girar as minhas alças aqui, ó. E vou vir e vou trabalhar pelo lado do avesso da minha correntinha. Vou vir aqui nessas alcinhas que ficam embaixo aqui, ó, das nossas correntes, ó. Vou pegar, ó, minha corrente toda tá aqui deste lado. Eu vou pegar essas alcinhas que se formam aqui. Então, eu vou vir aqui, vou introduzir a minha agulha, ó, puxo o meu fio pra lá, dou uma torcidinha no meu fio, venho aqui. Essa primeira sempre mais complicadinha, e vou fazer pontos baixos. Vou na próxima e vou fazer pontos baixos, tá? E vou chegar lá do outro lado com 14 pontos baixos. Então, façam aí e vamos chegar aqui do outro lado com 14 pontos baixos. Chego aqui, conto os meus pontos, contando com este primeiro que a gente fez, tá? E com o primeiro que a gente fez aqui. Totalizamos os nossos 14 pontos baixos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou unir ao meu próximo ponto, tá? Então, eu venho, entro aqui no meu próximo ponto da minha alça, faço um baixíssimo e faço um ponto baixo. E agora, eu vou voltar trabalhando as minhas carreiras, tá? Então, eu fiz uma, duas carreiras com 14, né? Contando com as correntes iniciais, com 14. Só que antes de continuar, eu já vou dar uma dica muito importante para vocês. Eu vou puxar o meu fio aqui, vou deixar minha laçadinha. Bom, a dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: tudo que nós fizermos de um lado, nós vamos fazer do outro lado, tá? Então, aqui, ó, eu já estou com a minha bolsa feita toda uma lateral com todos os meus aumentos. E aqui eu vou fazer a minha outra lateral, tá? Então, vou fazer esta lateral aqui espelhada em esta outra aqui do outro lado. O que que vocês vão fazer aí na casa de vocês? A mesma coisa. Vocês vão fazer tudo que eu fizer aqui e depois vocês vão pausar, vão parar o vídeo, vão voltar e vão fazer tudo de volta aqui deste lado,
tá? Então, isso vai fazer com que a bolsa de vocês fique perfeitinha, tá bom? E a parte aqui de baixo, depois nós vamos fazer juntas, porque aqui embaixo também tem mais dicas e muito importantes, que é a hora que nós vamos fazer a união da nossa bolsa. Com esses pontos aqui, nós precisamos fazer uma união que fique perfeita e que não fique aparecendo que ela foi fechada aqui no meio, né? Bem no centro da bolsa. Então, vocês fazem os 14 pontos aqui, fazem os 14 pontos baixos na sequência, e vocês vão fazer a mesma coisa aqui do outro lado, as 14 correntes, os 14 pontos baixos, e a partir de agora, tudo que eu fizer aqui, vocês vão fazer deste lado aqui também, certo? Bom, eu estou com o meu fio aqui, vou puxar um pouquinho mais a minha laçada para ela não desmontar. E detalhe, a gente vai trabalhar aqueles pontos desde a hora que a gente colocou o marcador aqui no cantinho e nós contamos os 12 pontos, tá? Então, nós vamos trabalhar apenas nos 12 pontos de cada lateral, certo? É importante também que vocês não se percam na hora que vocês começarem a fazer, para que as carreiras de vocês fiquem exatamente iguais, tá? Não pode ter diferença. As carreiras vão ficar os mesmos gominhos que eu tenho aqui, ó, para mim dizer, ser mais prática e explicar para vocês, os mesmos gominhos que eu tenho deste lado, eu tenho que ter deste lado aqui, para que a minha bolsa fique espelhada certinha. Então, quando vocês começarem, vocês sempre prestem atenção aonde que vocês estão pegando aqui, para que a lateral de vocês fique certa, certo? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão perceber que ela vai ficar agora me atrapalhando um pouquinho essa base aqui. Mas aí na casa de vocês também é a mesma coisa. Eu aqui, como eu tô trabalhando sobre a bancada, então é um pouquinho mais complicado para mim filmar para vocês e trabalhar com a minha base assim. Mas a intenção aqui é facilitar esse processo para vocês, certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Eu já tinha feito o meu ponto baixíssimo e feito um ponto baixo, certo? Agora, eu estou fazendo a minha segunda carreira. Eu fiz uma carreira de pontos baixos, uma carreira de correntes, com 14 correntes, uma carreira com pontos baixos, que deu 14 pontos, pegando bem a laçadinha aqui do canto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar minha agulha, ó, vou puxar o meu fio pra lá, ó, ele vai ficar aqui, porque ele tava lá do outro lado, né? Vou puxar ele pra lá. E eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar na laçadinha, ó. Sempre a laçadinha que está na minha frente, a laçadinha lá de fora. Eu vou pegar na minha laçadinha só de fora e vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Vou na próxima laçadinha do meu ponto e vou fazer um baixíssimo, tá? Na terceira carreira, isso. Agora, eu vou voltar a fazer pontos baixos e totalizando, quando eu chegar lá no final, eu vou colocar... Vou ter 14 pontos, igualmente a minha carreira anterior, tá? Ó, vamos fazendo. E quando nós chegarmos aqui no outro lado, nós também vamos ter que colocar 2 pontos baixíssimos, tá? Deixa eu soltar meu fio que tá me atrapalhando. Ó, então eu vou vir aqui, ó, vou entrar, meus 2, vou puxar, vou entrar no meu próximo e vou puxar. Deixa eu tirar aqui esse anel que tá me atrapalhando também. Esse processo é um pouquinho mais complicadinho, ó, certo? Então, eu fiz isso, agora eu vou vir aqui no meu próximo ponto, vou puxar o meu fio, vou fazer um baixíssimo, vou ir lá do outro lado, vou pegar e vou fazer um ponto baixo. Combinado? Vou girar o meu trabalho, ó. Girei o meu trabalho. Vocês vão ver que a primeira lateral que vocês vão fazer, ela é muito mais prática, porque daí não tem essa parte aqui. E como eu tô aqui na bancada, então é mais complicado. Mas vocês aí em casa, com certeza, não fazem crochê na bancada, né?
eu sei que vocês têm esses vícios aí, tá? Crocheteira que se preza faz lá sentada no sofá assistindo Netflix. Aí, o que que nós vamos fazer? Virei o meu trabalho, vou voltar novamente, vou pegar aqui embaixo, ó, somente a minha alcinha de fora, tá? Vou fazer um baixíssimo, 2 baixíssimos e vou voltar fazendo pontos baixos. Então, nós fizemos a terceira, esta aqui é a nossa quarta carreira com 14 pontos. Vocês viram que não tem mistério? Viram como é fácil fazer? A única coisa que vocês têm que prestarem atenção é sempre na contagem de pontos quando vocês forem fazer aí. Sempre, sempre contem os pontos de vocês. Ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais um aqui, 14, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Esse aqui é meu fio que eu tenho que esconder depois. Vou no meu próximo ponto. Finalizo com um baixíssimo na minha alça. E puxo um ponto baixo. Vou girar o meu trabalho novamente. Venho aqui. Deixa eu me organizar aqui. Tá complicado para gravar na bancada. Então, vamos lá, ó. 1 e 2. Então, eu tô indo para minha quarta carreira com 14 pontos, tá? Então, vou fazer mais uma aqui com vocês. Olha, não tem mistério, é só ir pegando a alcinha de lá, tá? Sempre que a gente gira o nosso trabalho, vira o nosso trabalho, a gente já vai pegando a outra laçadinha. Aqui eu tenho mais um. Olha, aqui eu vou fazer os meus 2 baixíssimos, pegando lá na minha laçadinha. Não esqueçam de conferir se vocês têm os 14 pontos, não tenham preguiça de contar, tá? Porque isso vai garantir que vocês sigam fazendo a mesma quantidade de pontos. Vão por mim, eu já fiz, já não contei e ficou errado e eu fiz aumentos que não deveria ter feito. Então, contem, certo? Que é muito fácil, esse vai e volta, a gente se perder, tá? Então, vou vir aqui no meu próximo ponto, vou fazer um baixíssimo. Importante também que vocês não deixem esses pontos aqui de união muito folgados, tá? Sempre deixem eles bem apertadinhos, porque isso vai garantir que o trabalho de vocês não vai ficar feio, ó. Fiz o meu ponto baixo, vou novamente virar o meu trabalho. E vou vir aqui novamente fazer 2 baixíssimos, vou seguir com 10 pontos baixos e mais 2 baixíssimos, e vou totalizar 14 pontos feitos nessa carreira. E esta é a quinta e última carreira que nós vamos colocar 14 pontos. Vou fazer aqui, já volto aqui do outro lado pra gente continuar. Terminei a minha carreira com 14, agora eu vou pegar um marcador e vou marcar o meio aqui da minha carreira, tá? Aleatoriamente, eu não contei visualmente, vocês podem contar aí, metade de 14 vai ser 7, então vocês marcam e vocês vão fazer o que agora? Vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, vamos fazer pontos baixos.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, gurias, vocês deixem nos comentários, falem aí, tá? Não vão ficar com dúvida e deixar de fazer essa bolsa linda aqui, porque vocês não entenderam alguma coisa aí, tá? Então, vocês me perguntem, bom? Eu tô aqui para explicar, ensinar vocês o pouco que eu sei, tá? Mas tô compartilhando aqui de todo o coração, então vocês, por favor, fiquem bem à vontade. Então, o que que eu fiz aqui? Ó, eu vou fazer, eu marquei aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 2 pontos no mesmo espacinho de base do meu ponto anterior. Agora, eu vou vir aqui, vou colocar um ponto, e no meu próximo, eu vou colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, no mesmo espacinho de base anterior, tá? Com isso, eu vou totalizar aqui no final dessa carreira 16 pontos, certo? Então, eu vou indo até o final, ó. Mais um. E aqui, eu tenho que fazer meus 2 baixíssimos. Então, vamos contar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora, eu vou unir, com esta minha laçadinha, vou unir a minha primeira carreira de 16 pontos aqui na minha alça. Faço um baixíssimo, faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Vou soltar meu fio. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos repetir 16 pontos. Ó, vamos fazer 1, 2 baixíssimos e vamos fazer, ó, pontos baixos. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós estamos fazendo agora a nossa segunda carreira com 16 pontos, tá? E com 16 pontos, eu preciso de 4 carreiras, tá? Então, vocês façam aí, vamos seguir na mesma sequência. Eu já fiz, eu tô na segunda carreira com 16, então eu vou terminar essa aqui, vou fazer mais 2 e volto aqui para nós darmos continuidade. Terminei a minha quarta carreira com 16 pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2 baixíssimos. Eu já marquei o meio aqui, 16, 16, né? Então, vamos marcar a metade, vai dar 8 pontos. Aí, já marquei ali. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os meus aumentos. Fiz 2 baixíssimos e vou colocar os meus aumentos da minha próxima carreira. Ó, aqui um anterior eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo sozinho no meio, vou no próximo e vou fazer, escapou, as 2 pontos baixos. Vou totalizar aqui nessa carreira 18 pontos. Então, vou fazer até o final. Não esqueçam de contar, precisamos acabar aí com 18 pontos, tá? Então, contem os pontos de vocês para que cheguem aqui no final e vocês tenham 18 pontos. Agora, aqui, eu vou finalizar com baixíssimo, faço um ponto baixo, giro o meu trabalho, ajusto o meu ponto,
venho aqui e vou pegar e vou fazer 1 e 2 baixíssimos. E vou voltar fazendo até o final para me chegar com 18 pontos novamente. Então, finalizei, já estou fazendo a minha quarta carreira com 18 pontos, tá? Ó, minha quarta carreira de pontos baixos com 18 pontos. Aqui, vamos fazer os baixíssimos. E aqui, eu vou unir a minha carreira com a minha alça. Ó, por isso que eu falei pra vocês que eu fico trocando de agulha, né, gurias? Porque às vezes o ponto tá mais apertado, então eu acabo usando uma outra agulha. Deixa eu colocar minha laçada. Aqui é bem crochê da vida real, viu? Ó. Então, fiz a minha união, girei o meu trabalho de novo. E agora eu vou voltar. Então, nós fizemos até o momento 4 carreiras com 18 pontos. E nós vamos precisar fazer mais 2 carreiras com 18 pontos, tá? Então, façam aí mais 2 carreiras e a gente volta aqui para dar continuidade. Terminei as minhas carreiras com 18 pontos. Agora, a mesma coisa. Nós vamos vir aqui no meio e nós vamos colocar aumentos. Vamos colocar 2 aumentos aqui, um ponto baixo e 2 aumentos, tá? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. E nós vamos ficar aqui com um total de 20 pontos. E quando nós chegarmos aqui no final, ó, nós vamos com esses 20 pontos até a gente chegar aonde a gente marcou aqui o nosso 12º ponto, tá? Então, quando a gente chegar aqui nos nossos cadeadinhos, aqui onde tá marcadinho, nós vamos terminar. Bom, finalizei então a nossa 2 laterais. Olha só como é que está ficando a nossa bolsa. Preste bem atenção, gurias, olha que linda que ela está ficando, tá? Então, terminei aqui com 20 pontos. Aqui do outro lado eu também tenho 20 pontos. E o que que agora vai acontecer, ó? Reparem que a gente está fazendo em cima dos nossos cadeadinhos ali, ó. Onde eu marquei, né? Onde tá os nossos marcadores, tá? Deixei até minha agulha aqui. Olha só o que acontece. A gente terminou aqui de fazer os 20 pontos. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos seguir em frente. Então, agora o que que nós vamos fazer? Eu vou marcar, perdão, não vou marcar aqui os meus aumentos que eu vou fazer agora, a partir de agora. Porque a partir de agora, a gente vai mudar algumas coisas aqui no nosso processo. Deixa eu tirar minha tesoura daqui, que está me atrapalhando. Aqui. Então, nós vamos mudar aqui. Oh, a minha agulha agora que não para quieta. Ai, bem crochê vida real, já falei pra vocês. Olha só. Eu vou fazer um baixíssimo, 2 baixíssimos, 3 baixíssimos. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Vou seguir fazendo o meu trabalho aqui. Vou colocando pontos. Até chegar lá do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo. Entenderam? Ó, vou chegar do outro lado, vou colocar um aumento, um ponto baixo e 3 baixíssimos, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 baixíssimos.
Aqui eu vou colocar o meu aumento, 1, 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui eu vou colocar, opa, quase que eu errei, um ponto baixo e vou fazer 1, 2, vou ajustar meu fio. Eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar aí. E 3, certo? Vou vir aqui e vou unir a minha carreira, ok? Agora, eu vou repetir isso novamente. Eu vou virar. Aqui eu fiz só meu baixíssimo, deixa eu fazer meu ponto baixo aqui de união, né? Ó, fiz o meu ponto baixo de união, tá? Qualquer dúvida me perguntem, gurias, fiquem bem à vontade. Ó, vou fazer um baixíssimo, 2 baixíssimos, 3 baixíssimos. E vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó. Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou ter um total de 22 pontos. E aqui, eu estou fazendo a minha segunda carreira com 22 pontos. Olha. Olha como é prático, gurias. Não tem muito mistério não, tá? Vocês viram como é fácil? Vocês fazem as laterais espelhadas. Tudo que vocês aplicam em uma lateral, vocês aplicam na outra lateral, tá? Como eu falei para vocês, prestem atenção para vocês contarem os pontos de vocês, para que vocês não fiquem com pontos a mais, tá? Ó. Venho aqui na minha carreira de base e vou finalizar com baixíssimo, e agora eu vou finalizar com um ponto baixo. Giramos o trabalho. Aí na casa de vocês, vocês colocam no colo, vocês apoiam na mesa. Ah, vocês dão aí o jeitinho de vocês aí para trabalhar. Eu aqui está meio complicado. Olha só, mas a intenção é que vocês entendam direitinho aí, já tá bom, tá? Então, nós fizemos 2, nós vamos para a terceira carreira com 22 pontos deste lado aqui, tá? Aqui nós não mexemos, lembra? Ó, aqui ainda eu continuo com 20 pontos. Então, fiz os meus 3 baixíssimos. E agora, que eu tô indo para minha terceira carreira, eu vou colocar mais um aumento. Só que agora, dessa vez, esse aumento eu vou colocar aqui no meio, tá? Então, vou colocar o marcador aqui. Ó. Vou colocar um aumento aqui no meio. Lembrem que a gente fez os aumentos aqui na lateral, né? Então, eu vou colocar aumento aqui no meio. Olha, aqui eu vou colocar 2 pontos, aí eu vou colocar um, aqui eu fiz um aumento, né? Aqui eu coloquei um ponto sozinho, e aqui desse lado eu vou colocar aumento novamente. E ó, vou seguir fazendo pontos baixos.
Eu estava com 22 pontos, agora eu vou totalizar no final aqui 24. Só que agora, a gente fez os 24 e a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui, preciso colocar os meus 3 baixíssimos. Ó, o meu fio tá rolando pra lá e pra cá. Ó. E aqui o meu terceiro baixíssimo, tá? E vamos parar por aqui. Agora eu vou para outra lateral pra gente espelhar ela igual essa aqui. Combinado? Então, vocês vão fazer a mesma coisa, vão para outra lateral e vão repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, até esse momento aqui, onde nós vamos estar com 24 pontos. Então, gurias, olha só, como é que nós estamos com a nossa bolsa agora? Vocês estão vendo que ela está com uma abertura, né? A gente fez aqui, finalizou com 24, eu finalizei aqui com 24 e ela está desse jeito aqui. Olha, estou trabalhando com 2 fios, estou fazendo as 2 laterais, né? Aqui tem uma pontinha de fio, aqui tem outra que depois a gente esconde, tá? Quando for fazer o acabamento, a gente pega e esconde eles aí. Então, agora o que que nós vamos fazer? Tá? Agora, uma dica importantíssima. Olha só, aqui eu terminei com o meu baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, sabe qual é a parte boa do nosso fio, desse fio de malha que eu tô usando e dos outros fios de malha ali que eu mostrei para vocês no início do vídeo? É que toda essa movimentação que eu estou fazendo aqui, ó, de vira para lá, de puxa para cá, né? Porque eu tô fazendo aqui, eu tô com espaço reduzido porque eu tô gravando, não está deformando minha bolsa, tá? Ele movimenta, vira pelo avesso, coitado aqui, mas ele não deforma os meus pontos. Olha que maravilha, tá? Então, quando vocês forem fazer a bolsa de vocês aí, escolham um fio que seja de qualidade, tá? E, se tiver interesse nos nossos fios, já sabem, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Vocês vão encontrar lá no nosso Instagram mais dicas e vários trabalhos feitos com os nossos fios, tá? Nosso Instagram é Beth Melo Fios de Malha, então vão lá que eu sempre estou deixando dicas, deixando conteúdo para vocês, muita coisa mesmo vocês vão encontrar lá. Bom, outra coisa, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sininho, que mais? Mandarem para as amigas, para as inimigas, tá bom? Para ajudar, porque olha só, fazer esse tutorial desta bolsa aqui, ó, foi puxado, tá? Mas tá aqui, promessa está, né, entregue. Agora, então se inscrevam aí no canal, tá? Deixem um comentário também aí, tá bom? Pode ser um comentário positivo, negativo, seja o que for. Deixe um comentário aí só para me saber que eu não tô aqui falando sozinha com vocês. Olha só. O que que eu vou fazer agora aqui, tá? Nós fizemos com 24 pontos e agora a gente vai fazer o seguinte: aonde nós colocamos pontos baixíssimos aqui, eu vou colocar pontos baixos, ó. Vou colocar pontos baixos. Então, fiz pontos baixos aqui. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre cada ponto de base. E pronto, ó. Tá? Vou fazer até o final aqui. Olha. Tá? Vamos fazer aqui. Quando chegar do outro lado, a gente conversa. Então, eu cheguei aqui do outro lado, gurias, olha só. Vocês estão vendo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer baixíssimos aqui deste lado. 2. E vou finalizar com 3 baixíssimos. Vou aqui no meu ponto.
E vou fazer a união com baixíssimo e agora com ponto baixo. E vou deixar essa lateral. Vou voltar aqui na outra lateral que eu estava fazendo, e eu vou fazer o quê? Ó, eu vou finalizar, tá? Se ficarem com dúvidas, parem o vídeo aí e vocês voltem para vocês tirarem as dúvidas, ó. Finalizei com baixíssimo. E ponto baixo. E aqui, se vocês olharem, não está tão tortinho quanto estava a minha outra lateral, né? Aqui deste lado. Mas, o que que eu vou fazer? Eu não fiz pontos baixos aqui, eu fiz baixíssimos. Então, deste lado aqui, eu vou colocar pontos baixos desde o início também. Então, vou virar meu trabalho. Vou puxar meu fio. Tá bagunçado aqui. Olha só. E vou fazer, nos meus baixíssimos, eu vou fazer 3 pontos baixos. Tá? E vou seguir assim, até chegar lá do outro lado. E lá do outro lado, eu vou deixar... Lá do outro lado, eu vou deixar 100 pontos baixos. Vou voltar a fazer meus baixíssimos nessa carreira aqui. Se ficar confuso o vídeo, vocês parem aí, voltem para trás. Olha só, tá? Vou fazer isso aqui até chegar do outro lado e aí eu volto. Terminei com baixíssimos aqui, então eu vou entrar na minha fileira, no meu ponto ali e vou terminar esta fileirinha, essa carreirinha aqui. Ó, terminei, tá? Agora, eu vou lá pro outro lado. É confuso. É confuso. Mas, pausem o vídeo aí, voltem para trás, né? Vamos daquele jeito lá. Olha só. Aqui, eu terminei com baixíssimos. E agora, eu vou fazer essa carreira aqui normal, tá? Vou começar com baixíssimos aqui, eu vou terminar lá do outro lado com baixíssimos também. Só que com um detalhe, ó. Vou fazer os 3 iniciais baixíssimos, tá? Aí, eu vou voltar a fazer pontos baixos. E vou fazer esses pontos baixos até aqui do outro lado. E a gente já se encontra aqui de novo. Eu terminei aqui e agora eu vou pular um ponto de base e vou acabar no próximo, tá? Então, vou deixar um ponto aqui de base para trás e vou terminar a minha carreira no próximo ponto, ó. Este é o meu, eu vou pegar lá no próximo. Ó. Desde que eu puxo o fio certo, já ajuda bastante. E vou finalizar com o meu ponto baixo, tá? Agora, aqui, a dica mais importante que eu vou dar para vocês. O trabalho de vocês e o ponto de vocês aí vai variar. O fio que vocês vão estar utilizando também. Então, para mim aqui, esta carreira que eu finalizei, ela está ficando mais retinha. E aqui eu ainda vou precisar colocar pontos baixos nesses vãozinhos aqui para fechar a minha carreira mais retinha possível, tá? Então, vocês olhem o trabalho de vocês, coloquem sobre a bancada, sobre uma mesa aí e avaliem. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter que colocar pontos baixos para fechar esses vãozinhos que tem aqui, ó, tá? E vou pular também um ponto de base e vou fazer no próximo.
tá? Até eles se unirem aqui, chegarem juntos o mais reto possível. Ele não vai ficar bem retinho, mas o mais reto possível. Então, para vocês vale a mesma dica aí. Não importa o fio que você estiver utilizando, não importa o tamanho do teu ponto, a agulha que tu utilizou. Bom, eu fiz uma salada de agulha aqui para me ajudar na execução do trabalho. Mas a dica que eu deixo é a seguinte: prestem atenção aqui nos espacinhos da base de vocês da alça. Então, se vocês estão precisando de mais pontos aqui, vocês vão colocar pontos baixos e não baixíssimos, tá? A mesma coisa aqui do outro lado, certo? Vocês vão cuidar. Ó, aqui tá mais retinho, aqui tá um pouquinho torto. Então, eu vou colocar pontos baixos aqui, começando. Vou pular um ponto de base e vou começar na próxima carreira aqui também, tá? Então, esses pontos aqui de base vão ser diferentes desses que nós fizemos aqui. Aqui nós colocamos em todos eles, nos 12, né? Aqui embaixo nós deixamos 10, então não quer dizer que nós tenhamos que fazer os 10 para que a nossa bolsa feche certinho aqui embaixo. Então, vocês ó, observem aí, né, o trabalho de vocês, como é que tá ficando o ponto de vocês, e vocês coloquem os pontos que vocês precisam colocar aí. Vocês sabem que cada carreira aqui tem 24 pontos, e é isso importante. Aqui embaixo, vocês têm que fechar aqui o mais retinho possível, tá bom? Então, eu vou vir aqui no meu trabalho, ó. Este aqui eu vou ter que colocar pontos baixos. Aí, a gente bagunça o fio e gira ele pro outro lado. Ó. E aqui eu vou começar fazendo pontos baixos no lugar daqueles 3 pontos baixíssimos, tá? E vou até o final, ó. Quando eu coloco os pontos baixos, ele já fecha mais o buraquinho. E vou até o final fazendo agora pontos baixos normais. Mais uma dica importante para vocês, gurias. Vocês prestem atenção quando vocês terminarem as carreiras de vocês. Vocês precisam que as carreiras aqui terminem, elas têm 24 pontos cada, né? Aí, aqui, como eu já expliquei para vocês, vocês vão colocar pontos baixos iniciais aqui, se necessário, para fechar os vãozinhos que vão ficar aqui. Mas o que vocês precisam se atentar é que as carreiras de vocês precisam terminar com esta bordinha aqui, ó, tá? Como é que eu vou explicar para vocês? Com o relevo, entendeu? Vocês têm que terminarem a carreira de vocês com o relevo para cima, e a carreira que vocês finalizam é para baixo. Então, esta aqui tem que ficar para baixo, ó, o relevinho para cima, e ficou para baixo. Então, a gente tem que terminar no vãozinho da nossa carreira, tá? Tem relevo, o vãozinho, relevo. Então, aqui eu preciso terminar com vãozinho para mim chegar com relevo aqui do outro lado. Então, aqui eu estou fazendo uma carreira que vai formar um relevo. Então, eu vou ter que fazer uma de ida e vou ter que fazer uma de volta para ficar formando o vãozinho. Porque quando nós formos finalizar e fazer a nossa emenda aqui embaixo, ela tem que ficar perfeita. Então, para ela ficar perfeita, nós vamos fazer ela internamente. E quando vocês abrirem assim a carreira de vocês aqui na bolsa, não vai aparecer a emenda, tá? Então, é muito importante que vocês façam isso. Eu vou terminar aqui os meus 24 pontos e vou voltar esta carreira novamente, né? Ela vai ficar para baixo para a gente fazer o nosso fechamento. Então, como eu falei para vocês, a quantidade agora de pontos e de carreiras no trabalho de vocês que vocês vão colocar vai depender do tamanho do ponto de vocês aí, tá? Então, é como eu falei para vocês, se tem espacinho, coloca pontos baixos no lugar dos pontos baixíssimos. Pula um espacinho de base aqui embaixo, um ponto de base da nossa alça, e faz na seguinte, e vai aplicando até fechar o máximo possível. Olha, com a minha próxima carreira aqui,
ele vai fechar, vai ficar absolutamente fechadinho, tá? Eu vou poder fazer a minha emenda. Aqui embaixo, vocês não se preocupem, porque aqui embaixo ele sanfona, ó, ele é um sanfonadinho. Então, aqui embaixo vocês vão conseguir, ó. Se eu fosse encostar agora, por exemplo, ó, já encostaria, tá? E estas dicas servem para vocês aplicarem depois em qualquer bolsa que vocês forem fazer, com qualquer alça que vocês colocarem aqui, tá? Essa regra vai valer para qualquer alça que vocês utilizarem aqui em cima. Pode valer para vocês aí, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e vou voltar para a gente fazer o nosso fechamento da nossa bolsa. Um fechamento perfeitinho para que não fique aparecendo que foi feita uma emenda ali embaixo, né? Bem no centro da bolsa, tá? Olha só, gurias, lembram que eu falei para vocês? Ó, ia fechar perfeitamente, ó. Ficou relevo, relevo e o vãozinho que vai se formar quando a gente encostar aqui, vai se formar um vãozinho ali, né? Que vai seguir a sequência das nossas carreiras. Então, ele vai ficar bem perfeitinho. Olha só, gurias, que legal. Tá bom? Se você tá gostando desse tutorial, vocês compartilhem, vocês se inscrevam aí no canal, vocês deixem uma curtida aí, vocês deixem um comentário, tá bom? Eu espero ter entregado todo o conteúdo certinho aqui para vocês. O vídeo fica mais extenso, mas eu espero ter entregado o conteúdo satisfatório aqui para vocês, tá? Me perdoem aí, eu tô com a minha voz meio rouca, esquisitíssima, mas a intenção aqui é que vocês consigam fazer uma bolsa com um tutorial diferente do que tem aí pela internet, tá? Com uma técnica mais fácil para que você que é iniciante aí, você já consiga fazer, tá? Que não tem mistério nenhum, porque eu já fiz essa bolsa já utilizando 3 tipos de fios e nem sempre o meu fechamento aqui acabou fechando com a mesma quantidade de pontos. Então, é importante que eu deixe essa dica de vocês aí, para vocês aí, verem que aqui embaixo, às vezes, pode variar pela tensão do ponto de vocês, pelo tamanho, pela tensão, pelo tipo de fio que vocês estiverem utilizando, né? Então, essas dicas eu espero que eu tenha conseguido passar direitinho para vocês aí, porque se vocês conseguirem fazer, se pelo menos nesse vídeo 2 pessoas fizerem esta bolsa, eu já vou ficar muito feliz, tá? Porque a intenção aqui é pelo menos ajudar alguém a conseguir fazer um trabalho, a conseguir realizar um desejo de produzir alguma coisa legal, tá? Bom, então agora nós temos que esconder esses fios aqui, ó. Eu já vou tirar aqui, vou terminar minha laçadinha aqui, finalizar ela, ó. Vou vir aqui do outro lado, vou finalizar essa aqui também. E agora é que são elas, porque agora a gente vai virar o nosso trabalho pelo avesso. Viu por que que é importante utilizar um fio que não deforme? Porque a hora que vocês fizerem isso aqui, olha, estamos no avesso do nosso trabalho. Quando a gente fizer isso aqui, ó, a nossa bolsa vai continuar do mesmo jeito. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse fio que sobrou aqui, e a gente vai passar ele escondidinho aqui no meio da nossa trama. Vocês aí vão pegar também o de vocês e vão esconder aí no meio da trama. Eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito mais maior. Muito mais maior é bom, né? Muito maior do que o esperado, tá? Então, eu vou esconder o fio aqui e vou voltar para nós fechar a nossa bolsa, fazer a emenda da nossa bolsa aqui. Então, gurias, escondi os meus fios, estão todos bonitinhos, tirei os meus marcadores. Agora, eu vou pegar meu fio de malha. Ih, perdi a ponta. Achei. E agora,
nós vamos fazer o fechamento, tá? Então, nós vamos posicionar as nossas carreirinhas, as últimas 2 carreiras que a gente fez, nós vamos posicionar elas assim, em paralelo, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas ó, corrente aqui, corrente ali, ó, tá? Desta forma aqui. Nós vamos posicionar bem direitinho desde o início aqui embaixo, ó, tá? Vamos fazer um pouquinho de força inicialmente aqui, porque até vocês acertarem bem aqui onde vocês vão pegar. Vamos pegar a nossa agulha, perdi a ponta de novo. Como eu já falei antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative os sininhos para não perder os próximos conteúdos, tá? Os meus vídeos, eles são de uma forma simples, mas eu espero que ajude alguém aí, ó. O primeiro aqui, a gente vai pegar naquelas laçadinhas de virada que a gente fazia, tá? Que a gente fazia um baixíssimo e um ponto baixo para virar o nosso trabalho. Então, vamos entrar aqui embaixo, ó, não tem uma regra muito específica, tá? Mas entramos aqui embaixo, vamos laçar o nosso fio e vamos passar por entre essas duas. Mas é só o nosso primeiro ponto, tá? E depois a gente vai esconder direitinho esse fio aqui para que ele não solte depois do nosso trabalho. E a partir daqui é que vai vir um detalhe. Deixa eu empurrar aqui. Olha, a gente tem laçadinhas. Ó, os nossos pontos, eles fazem isso aqui, e aqui embaixo tem o Vzinho do nosso ponto, que sai lá do outro lado. Ó, embaixo dessas laçadinhas aqui, fica o Vzinho do nosso ponto, né? É um ponto baixo pelo avesso, ó. Tá? Então, nós vamos pegar exatamente aqui, só que a gente precisa pegar exatamente no Vzinho do nosso ponto. Ai, perdão, ó, eu estava ensinando errado para vocês. Não pega embaixo da laçadinha aqui, pega no Vzinho do nosso ponto, ó, vou explicar de novo. Vamos pegar no Vzinho do nosso ponto, só que entre as laçadinhas, ó, tem esta aqui em cima e tem esta aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos entrar no Vzinho, mas entre as laçadinhas, ó. E aqui do outro lado, a gente vai entrar no Vzinho e vai sair lá do outro lado entre as laçadinhas, ó. Entro no Vzinho e venho aqui do outro lado e puxo a minha laçadinha. O primeiro ponto é sempre mais complicadinho, ó, e sair aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Então, eu já vou aproveitar que eu já estou com essa agulha ali, já vou puxar meu fio. Sou boba nem nada, né? Tem que fazer todo esse processo de novo. Olha só, puxei pra cá, tá? Então, eu estava com esse na agulha, puxei e vou fazer um baixíssimo. Vou novamente entre as duas laçadinhas ali, entro no Vzinho, vou lá no meu próximo ponto, ó. E vou entrar novamente entre o Vzinho e vou puxar com baixíssimo. Venho no próximo, entro novamente ali no Vzinho, saindo lá atrás na laçadinha. Ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver melhor. Não sei se estou conseguindo explicar direitinho. Mas eu saio sempre aqui, ó. Eu entro no meio lá e saio no meio aqui. Entro e saio aqui, tá? Ó. Sempre entre essas laçadinhas aqui, ó. Olha, faço um baixíssimo. Vou no próximo. Entro ali, vou lá,
E não pulem pontos, tá, gurias? Prestem atenção. Vocês têm 24 pontos aí, vocês precisam finalizar ali com 24 pontos, tá bom? A parte mais complicada aqui é que eu tô sobre a bancada, então não consigo visualizar direito onde eu estou colocando a minha agulha. Mas vocês aí vão ver que é muito mais fácil do que tá aparecendo aqui no vídeo, tá? Porque pra mim aqui, como eu não consigo me posicionar melhor, então, ó, dá a impressão de que tá mais difícil de fazer. Mas eu tenho pouco espaço para gravar aqui, onde eu posiciono minha câmera, então, ó, tá? Vamos fazer isso aqui. Entro aqui. E saio ali. E faço baixíssimo. E vai ficar assim. Aqui no avesso, ele vai ficar aparecendo esta emenda aqui, ó. Onde uniu os dois, né? Vai ficar diferente das nossas finalizações aqui. Mas lá pelo lado direito é o que importa, tá? Lá do outro lado vai ficar perfeito, tá bom? Então, vou fazer isso aqui até o final e a gente vai virar a nossa peça pra gente conferir como ficou. Bom, gurias, aqui, ó, estou finalizando. O nosso fechamento. Importante que vocês peguem sempre certinho aqui, para que não fique lá do outro lado aparecendo um ponto solitário, sozinho lá perdido em algum lugar que a gente não quer, tá? Então, é bem importante que vocês venham, que vocês peguem entre, ó, tem as duas, tem a correntinha e aqui embaixo forma esta laçadinha aqui. Eu vou entrar aqui no meio do ponto, ó. Vou ir lá do outro lado, sair no Vzinho, aí eu vou lá no meu outro ponto do outro lado, vou entrar no meio dele e vou sair aqui entre as duas laçadinhas desse lado. Eu saio aqui, ó, nesse espacinho também, ó. Eu entro desse lado no mesmo espacinho e saio aqui na outra carreirinha no mesmo espacinho, tá? Então, eu vou terminar aqui e vamos fazer isso até aqui no finalzinho. Bom, gurias, terminei aqui, então, vamos, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela ficou assim, ó, tá? Ele fica um pouquinho mais volumoso aqui do lado avesso. Se vocês também quiserem, vocês podem terminar, fazer esse acabamento aqui, utilizando a agulha de tapeceiro, tá? Passando com ela entre os pontos também. Só que tomem cuidado, para vocês passarem e não deixarem ponto sobrando lá do outro lado, tá bom? Olha só. Agora, vamos virar a nossa bolsa pelo lado direito, para ver como ela vai ficar. Depois vocês arrumem as alças aí, porque de tanta gente virar, os nossos pontos aqui, ó, eles começam a se movimentar. Mas aí depois a gente vem e arruma bem direitinho. Isso faz parte do acabamento, tá? Olha só. Vamos ajustar a nossa bolsa. Olha. Ó. Tá? Não fica aparecendo a emenda, tá bom? E olha a estrutura da nossa bolsa. Que bacana que ela fica, tá? Agora, vamos só fazer o acabamento aqui em cima. Para finalizar. Esse é a critério de vocês, se vocês quiserem fazer ou não. Eu gosto de fazer. Ó, eu venho aqui. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui. Pego as duas alcinhas da minha corrente e vou fazer pontos baixíssimos, ó, por toda a minha borda. Fazendo pontos pequenos, né? Não vamos deixar
Deixa eu trocar de agulha. Tá? Ó. Vou fazendo baixíssimos por toda a minha bordinha aqui. Então, se você gostou do conteúdo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você ficou até aqui, ao final desse vídeo, me diz aí nos comentários o que que você achou. Se tiver dúvidas, podem deixar perguntas aí que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá? Vou fazer baixíssimos assim por toda a volta e volto a mostrar o final da nossa bolsa. Bom, gurias, espero que vocês tenham gostado do resultado da nossa bolsa. Aqui está feito o acabamento dela, né? Olha que bonitinho. Olha só. Ainda vou esconder esse fiozinho aqui, que é da bordinha que nós fizemos agora. Mas é isso aqui. O resultado da nossa bolsa é este. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou aí, então, deixa uma curtida, deixa um comentário, como eu já falei anteriormente. E qualquer dúvida, por favor, vocês deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês. Bom, para quem assistiu até aqui esse vídeo, eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até o nosso próximo conteúdo. E esta aqui é a nossa bolsa Leia, tá? Uma bolsa muito linda. Até, gurias. Fiquem com Deus.